Romanos 15, aceitar o outro e respeitar o diferente. Paulo aconselha aos irmãos mais maduros a suportarem os cristãos mais fracos, e isso porque nem sabemos se somos os mais fortes, ainda tem isso. Assim como Jesus abriu mão do seu bem-estar pelo bem dos outros, garantindo a salvação dos judeus e dos gentios. Lembra, Robson, que você falou agora há pouco? Jesus lá na cruz podia ter largado tudo, mas não, entende? Acho que está falando da fraqueza do capítulo 14. Como não havia capítulos em sua carta, ele deve estar continuando o seu raciocínio aqui no capítulo 15. Que todos venhamos a nos aceitarmos mutuamente, assim como Cristo nos aceitou, de modo que Deus seja glorificado em nossa aceitação mútua. Tem o chato, tem o que fala muito, tem o calado, tem o tímido, certo? Que sejamos, além de unidos, corajosos e persistentes, pacificadores, alegres e esperançosos. No mesmo capítulo, Paulo fala de seu ministério junto aos gentios, aqueles que não eram judeus. Sua vocação era evangelizar os diferentes. Deus o capacitou para isso, e ele desenvolveu uma metodologia de trabalho, pregando onde Cristo não era conhecido, ao contrário de Pedro. Está ele em Corinto, na Grécia, e já faz planos de ir à Espanha, a Roma, voltar a Jerusalém para levar uma oferta que vinha recolhendo em suas viagens, a fim de levar para cristãos necessitados de Jerusalém. Aí agora, saindo um pouco do comentário, meu ponto de vista, fico impressionado com o empenho de Paulo no desempenho do ministério apostólico. Viagens demoradas, cartas escritas à mão, sem o sistema de correios que temos, sem automóvel, sem luz elétrica, sem copiadores, sem gráfica, sem telefone, sem internet e tão frutífero. Como é que eles conseguiram escrever na época? Pergaminho ou papiro, mas ainda assim tinha uma pena com tinta, entende? Mas assim, nem se comparava a o que a gente tem hoje, entende? Nem se comparava. Eu fico a imaginar como seria o seu trabalho com e-mail, Twitter, Facebook, telefone celular, notebook, etc. Imagina, se ele naquele sofrimento escreveu cartas que até hoje estão aqui. Imagina ele com internet, com copiadora, com telefone celular, com carro, com avião. Meu Deus do céu, acho que ele sozinho evangelizaria o mundo. Paulo conclui, voltando, né? Paulo conclui o capítulo pedindo oração aos irmãos, para que Deus o ajude a lidar com os descrentes da Judéia e com os santos de lá, pois como era um pregador diferente, que pregava aos diferentes, não era compreendido pelos judeus, tanto crentes quanto descrentes no Evangelho. É aquela seguinte situação, por exemplo, se o Marcos cismar de agora eu só vou evangelizar os skatistas, aí chega aqueles garotos com alargador na orelha, com aquelas bermudas arriadas, aquele negócio todinho, tudo tal. Quem são esses garotos aí? Esses caras aí que o Marcos está trazendo para cá, para a nossa igreja. Deu para entender? Ou então, de repente, né, Fernando quer ter um ministério junto aos funkeiros. Aí o Fernando vai lá de bermudão, tênis, né? Aí bota uma equipe de som tocando lá, que é negócio todinho. Deu um intervalo. Aí, gente, quero falar um negócio para vocês. O papo é reto. Aí, pensa bem o que acontece. As pessoas olham e ficam chocadas. Que isso? Um negócio estranho. Não era diferente no tempo de Paulo. Todo mundo é judeu. Paulo está pregando para os caras que comem carne de porco. Todo mundo guarda o sábado. Paulo está pregando para os caras que não guardam sábado. Assim, tenta pensar no choque. Aí quando ele vai para Jerusalém, não sei se você já leu o livro de Atos, o pessoal diz o quê? Que ele é contra Moisés. Aí vem a acusação, aí aquela situação toda de ser preso e tudo tal, e por aí vai. Quantos desafios para um obreiro só, não é mesmo? Que Paulo nos sirva de exemplo. Estou indo para o 16, alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir? Todos os apóstolos, acho que Paulo foi o mais perseguido de todos. Eu entendo que Paulo pagou um preço mais alto porque Paulo não pregava para judeus. Paulo não judaizava ninguém. Porque assim,
Os outros discípulos, eles estavam mais focados em quê? Alcançar o pessoal judeu, mesmo de outro país, mas judeu. Paulo está focado em gentio, mesmo no seu próprio país, gentio. Então o que acontece? As pessoas que ele vai alcançar são pessoas assim de uma cultura totalmente diferente. Por que, por exemplo, os judaizantes ficam indo atrás das igrejas que Paulo planta, dizendo o seguinte: ó, vocês agora creem em Jesus, né? Mas vocês também têm que fazer a circuncisão, vocês também têm que guardar o sábado, vocês também não podem comer carne de porco. Por quê? Porque Jesus era judeu, então você tem que seguir Jesus como judeu. E sei lá, eu não sei qual era o papo dos caras, mas a situação era o seguinte: eles vinham com esse negócio e Paulo falava: parou esse negócio, Cristo é suficiente. Aí os judaizantes falam o quê? Ele é contra Moisés, ele é contra a lei, ele é contra as escrituras, entende? É meio que assim, é como se ele virasse um inimigo. É meio que, por exemplo, vamos lá, digamos, nessa polarização política que a gente está, você vai e fala um negócio, e aí o cara que é a favor de outro político diz que você está envolvido num monte de coisa por causa de um preconceito. É como o caso, por exemplo, de uma moça que quis tirar uma foto com uma artista agora, e pelo fato de ela ser eleitora de um determinado político, a artista não quis tirar foto com ela. Aí assim, é de uma maldade, entende? De que assim, é pelo fato da pessoa estar numa coisa que você discorda, a pessoa já te trata como inimigo. Então Paulo, ele sofreu por pregar o evangelho, mas sofreu essas coisas também, entendeu? Então ele foi perseguido demais, né? Por aí, entende? E produtivo, mesmo assim, Eu entendeu? o entendimento dele com os companheiros dele mais velhos no cenário. Exatamente. No caso com João Marcos, depois com Barnabé, exatamente. Ele bateu de frente com Pedro, porque assim, Pedro, quando estava perto dos gentios, tinha um comportamento. Aí quando os judeus apareceram, aí ele foi bancar o comportamento dos judeus. Aí Paulo falou: pô, cara, você está sendo dois caras, entende? Isso aí não convém, entendeu? Fala. Não, você é uma coisa e você é outra. Exatamente. Então Paulo é o seguinte: Paulo era desse jeito, não tinha média não, cara. O que era, o que não era, não era. Eu acho que se por exemplo, se baseava muito porque ele era uma pessoa muito, por ser um grande evangelista, uma pessoa bem famoso na época, né? Importante demais, então algumas pessoas ficavam tipo, devia rolar dor de cotovelo também. Esse cara aí não tem, vou matar esse cara aí porque entendeu? Não, certo não, entendeu? Não foi só Paulo, foi João. Até Jesus. Por que os religiosos ficavam mordidos? Pô, Jesus era o cara, né? Quem é você? Quer saber quem sou eu? Levanta e anda. Isso aí, Vai falar mais alguma coisa? Pô, os caras ficavam. Tá bom. Pega a vida. Vamos pro 16? Rapidinho pra gente ir embora? Então vamos lá.